Um dos bandidos mais perigosos de São Luís foi preso. Júnior Catita é acusado de comandar o tráfico em algumas regiões da capital e ainda de executar várias pessoas na Vila Brasil e São Bernardo. Casa de shows é interditada no centro histórico depois de violar normas do Estatuto da Criança. Moradores bloqueiam ruas do bairro Santa Clara em protesto. Fábio Capita consegue habeas corpus no Piauí e vai responder por crime de assassinato em liberdade. Sem acordo, greve dos professores é mantida no Maranhão. E mais. Os bastidores da política. Interdição do Arraial da Lagoa repercute na Assembleia. Sueli BD, secretária da Fazenda, apresenta balanço dos trabalhos na Câmara de São Luís. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você. E a edição de hoje começa com a prisão de um dos bandidos mais perigosos de São Luís. Conhecido como Júnior Catita, é suspeito de vários assassinatos na Vila Brasil e no São Bernardo. Ele comanda o tráfico em toda aquela região. Júnior Catita acumula no currículo 3 títulos: assaltante, homicida e traficante de drogas. Ele foi preso hoje na Vila Brasil e essa prisão foi feita por policiais civis, militares e ainda com apoio do Grupo Tático Aéreo. Com o acusado foram apreendidas armas, 2 pistolas .40 de uso restrito. Mais 2 pessoas também foram presas. Em coletiva à imprensa, o secretário de Segurança, Aloysio Mendes, falou sobre a operação. Uma quadrilha que estava sendo muito tempo mapeada já pela Polícia Civil e Militar. A gente sabe que é um dos grupos criminosos mais atuantes, mais perigosos que atuavam na região metropolitana, principalmente no tráfico de drogas, e em função do tráfico, vários homicídios foram cometidos por esse grupo. Com a retirada desse grupo de circulação, com certeza nós teremos mais tranquilidade na região metropolitana e veremos uma queda substancial do número de homicídios na nossa capital. O comandante-geral da Polícia Militar, Franklin Pacheco, afirmou que a prisão dos integrantes da quadrilha foi feita com a importante participação da população. A gente vem há muito tempo monitorando exatamente para que se evitasse o acontecimento exatamente desses crimes, né, de homicídio, ainda sabendo que eles estão acontecendo na sua maioria dentre as facções por conta de disputa de pontos de droga. Mas a Polícia Militar não vê essa situação, ela vê sim a integridade física independente da condição marginal ou não do elemento. Olha, ainda na tarde de hoje, a polícia prendeu 3 homens acusados de roubo de motos em São Luís. O esquema funcionava da seguinte forma: as motos eram roubadas aqui em São Luís e vendidas no interior do estado. No município de Barreirinhas, foram presos Tiago Felipe dos Santos, Tássio Vinícius e José Wilson de Jesus. 2 dos acusados que estão presos são irmãos. O comandante do batalhão de Barreirinhas falou da prisão. Você viu ontem aqui no Maranhão Acontece a operação do Ministério Público que embargou a construção do Arraial da Lagoa. Cerca de 20 pessoas foram encontradas em situação de trabalho escravo. Hoje, nossa equipe de reportagem voltou ao local. Alguns trabalhadores foram encontrados na região em busca do pagamento que ainda não foi feito pelos responsáveis da obra. Na área onde as barracas estão sendo instaladas, onde todos os anos acontece o Arraial Junino da Lagoa, os trabalhos parecem paralisados. Apenas operários indignados com a falta de pagamento compareceram ao local. Eu fiz a barraca, deixei no ponto só de cobrir. Ele disse: olha, agora você não para casa, que o dia do governo atrasa um pouquinho, né? E a gente vai aguardar, e na quinta-feira, que é dessa semana, que era para não retornar. Aí não chamou a gente. Trabalhei com ele uma semana aí. É que nem ele disse aí, o cara ficou só na promessa de deixar pra gente, de buscar a gente pra gente terminar o serviço, e até hoje nunca compareceu mais. Nesta segunda-feira, 25 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, foram encontrados trabalhando em condições de escravidão nas obras de construção das barracas do Arraial da Lagoa, no bairro Renascença. Entre as irregularidades encontradas pelos fiscais do trabalho estava a falta de água potável e de equipamentos de proteção individual EPIs, além de péssimas condições de alojamento. A maioria dos operários veio da cidade de Penalva, a 254 quilômetros de São Luís.
Todos os envolvidos, incluindo o governo do estado, foram notificados pela Procuradoria do Trabalho no Maranhão e devem ser ouvidos durante uma audiência nesta quarta-feira. Ali eles não podem ficar, né? Estavam alojados numa situação precária. Então tem que ser providenciado condições desses trabalhadores voltarem para o seu local de origem, tem que ser pagas as verbas rescisórias dos trabalhadores. Em nota, o governo do estado esclarece que ainda não foi notificado oficialmente do embargo da obra. Informa também que o serviço é terceirizado, realizado por uma empresa contratada para fazer o trabalho do Arraial da Lagoa. E que todas as denúncias vão ser apuradas para que os responsáveis sejam devidamente punidos. O empregador será autuado pelo Ministério do Trabalho e vai ser chamado pelo Ministério Público do Trabalho para firmar um termo de ajuste de conduta. Caso não aceite firmar esse termo de ajuste de conduta, o Ministério Público do Trabalho irá ajuizar uma ação civil pública perante a Justiça do Trabalho, requerendo a condenação desse ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, bem como o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. E a Vara da Infância e Juventude fechou a Casa de Eventos Patrimônio Show em São Luís. Segundo o juiz José Américo Abreu Costa, foram encontradas várias infrações. Entre elas, a presença de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis. A determinação é que a casa permaneça fechada por 15 dias e foi aplicada uma multa no valor de 10 salários mínimos. As fiscalizações são realizadas constantemente em casas noturnas, bares e clubes. Qualquer informação sobre o acesso e permanência de crianças e adolescentes em festas, através do telefone 3221-2159. E você vai ver depois do intervalo, situação de trabalho escravo na Lagoa da Jansen vira discussão na Assembleia Legislativa. E ainda no bloco de política, vamos falar sobre a greve dos professores da rede estadual. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e agora com um giro de notícias políticas do Maranhão. Vamos começar com as informações da Assembleia. Deputados da oposição atacaram o governo do estado sobre a mão de obra escrava das obras na Lagoa da Jansen. E na Câmara Municipal, a Secretaria da Fazenda faz um balanço dos primeiros meses do ano. Acompanhe as informações com o Joelson Braga. Boa noite. Olá, boa noite. Na Assembleia Legislativa, boa parte da sessão desta terça-feira foi tomada pela discussão do caso de trabalhadores construindo o Arraial da Lagoa, atuando em condições análogas à escravidão. Uma batalha entre oposicionistas e aliados do governo. Acompanhe. O deputado Otelino Neto foi o primeiro a levantar a polêmica e fez duras críticas ao governo do estado. Um evento desse não pode ter qualquer envolvimento com um crime dessa ordem. Então isso aí evidencia, essa desculpa que a base governista tenta dar não convence. A verdade é que o governo, mais uma vez, demonstra que não presta atenção ao Maranhão e que faz muita campanha e trabalha muito pouco pelo Maranhão. Já Magno Bacelar tentou rebater as críticas, usou por 2 vezes a tribuna. Ocupou o tempo do governo na Assembleia para dizer que o Arraial era de iniciativa particular e que o Estado estava apenas patrocinando as manifestações folclóricas que irão se apresentar no local. O Estado do Maranhão vai entrar apenas com patrocínio das atividades folclóricas. Então, é claro, senhor presidente, mesa diretora, não houve um procedimento licitatório. Empresas que, de certa forma, também querem patrocinar, que não estão especializadas em licitação, estão montando aquela estrutura, deputado Manel Ribeiro. Então, lamentavelmente, nós condenamos aquilo ali. Agora, aqui no Parlamento Municipal, o dia foi de discutir o cumprimento das metas fiscais do município. Uma audiência pública trouxe membros do Executivo para demonstrar ao Parlamento os números dos 4 primeiros meses do governo Edivaldo Holanda Júnior. A secretária Sueli BD fez uma apresentação sobre o relatório resumido da execução orçamentária. Pelos números apresentados, demonstrou que nos 4 primeiros meses de 2013, os valores de recolhimento do ISS, Imposto do Serviço de Qualquer Natureza, foram menores que os recolhidos em 2012. E disse que a causa foi a redução na alíquota do transporte público urbano. Outro número que chamou a atenção foi o referente às dívidas com os precatórios. 42 milhões.
O superintendente executivo de planejamento da Cenfaz explicou o que vem sendo feito para honrar os compromissos. Evidentemente que se encontrou uma situação desequilibrada e, por determinação do prefeito, toda a equipe dele, não só isolada da Secretaria da Fazenda, percorreu caminhos para que se procurasse os ajustes necessários a que se cumprisse todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o líder do governo na Câmara, o vereador Honorato Fernandes, as dificuldades financeiras encontradas logo no início da gestão Edivaldo Holanda Júnior, aos poucos começam a ser superadas. A Prefeitura, através da Procuradoria do município, entrou em contato com o Tribunal de Justiça, fizeram uma negociação, uma composição disso, uma dívida de 42 milhões de reais, como você muito bem colocou, e parcelou isso de março desse ano até o final do ano, até dezembro, com parcelas mensais consecutivas, justamente para honrar o compromisso. Agora, outro assunto que vem rendendo bastante aqui na Câmara é a CPI do Bom Peixe. Tem vereador que não é da comissão querendo se antecipar e levar o relatório que veio da CEMAPA direto para o Ministério Público, para que sejam investigados possíveis desvios de verba. Eu volto com você. E a situação de greve dos professores da rede estadual permanece. Ontem estava programado a assinatura do acordo entre governo e sindicato, mas não aconteceu. Foram 19 assembleias regionais no estado para discutir a continuidade da paralisação. Em 15, ficou decidido o fim do movimento e 4 regionais devem seguir com a greve. Segundo o Simproecema, o documento não foi assinado porque ainda faltavam finalizar alguns termos. E o sindicato alegou também que faltava ao governo definir a data de envio da proposta do novo Estatuto do Educador à Assembleia Legislativa. Enquanto nada fica resolvido, o estudante vai ter que esperar o retorno das aulas. E como forma de melhorar a vida dos portadores de necessidades especiais e idosos, foi lançado em São Luís um selo para garantir estacionamento a estas pessoas. Agora a capital vai cumprir a lei federal que reserva 5% de vagas dos estacionamentos públicos a este público. O número de vagas destinadas a idosos ou pessoas com necessidades especiais já é bem reduzido em São Luís. E mesmo assim, ainda tem gente que não tem o direito e ocupa essas vagas sem nenhuma preocupação, dificultando a vida de quem precisa. Como a do Jairo. Ele é cadeirante há 15 anos e é o irmão dele, o Adriano, que o acompanha na aventura diária em busca das vagas especiais. As pessoas tinham que ter mais consciência, né? No caso aqui do meu irmão, sempre que a gente chega para ocupar uma vaga, sempre tem pessoal que não precisa não tem deficiência e sempre ocupa a vaga dos ocupantes, das pessoas físicas. O governo federal tem 2 leis que determinam a reserva de 5% das vagas em estacionamentos para idosos e pessoas com necessidades especiais, mas a falta de consciência de alguns motoristas dificulta a fiscalização. Em São Luís, um selo de identificação foi lançado esta semana para garantir esse direito. O selo ela vai ser uma ferramenta que vai estar garantindo essa vaga às pessoas realmente, né, que necessitam dessa vaga. O motorista que for pego estacionando nas vagas especiais e não tiver o direito comprovado vai ser multado. E quem tiver o direito deve ir à Superintendência de Trânsito da SMTT e solicitar a emissão do selo com os seguintes documentos: cópia da Carteira Nacional de Habilitação, cópia da CRLV, né, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, solicitar junto à secretaria um nada consta de multas, né, para ele estar se habilitando. No caso do portador de necessidades especiais, ele tem mais um outro quesito ainda para ser atendido, que é trazer o laudo médico comprovando a sua necessidade. E a Justiça do Piauí concedeu hoje, por unanimidade, o habeas corpus ao capitão Fábio Aurélio Saraiva, o Fábio Capita. O subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, acusado de envolvimento no assassinato do agiota Fábio Brasil, já tinha um habeas corpus concedido pela Justiça do Maranhão, onde é acusado de participar do assassinato do jornalista Décio Sá, que aconteceu em abril do ano passado. Agora, apenas uma questão burocrática impede a saída de Fábio Capita da prisão e ele responder em liberdade.
E no próximo bloco, nós vamos ter o Ministério Público itinerante chegando à Vila Janaína. Veja ainda, mais de 10% da energia comprada pela Semar é furtada, causando prejuízos de mais de 160 milhões de reais. A gente volta já já. A polícia prendeu na tarde de hoje 3 homens que estavam em um veículo na Avenida Litorânea. John Werbert, Janderson Bastos e Antônio Marcos foram presos com um Fiat Idea de placas NXH 3731 de São Luís, que havia sido roubado ontem no bairro do Calhau. De acordo com a polícia, o dono do veículo já foi localizado e reconheceu os ladrões. 660 milhões de reais, este é o valor do prejuízo causado pelo furto de energia elétrica. Segundo a Semar, 84 mil unidades consumidoras apresentam irregularidades no medidor. No Maranhão, o furto de energia tem trazido grandes prejuízos aos cofres públicos. Em 2012, a Companhia Energética do Maranhão, a Semar, realizou mais de 206 mil ações de inspeção no estado e foram destacadas mais de 84 mil unidades consumidoras com irregularidades no medidor de energia. A Semar tem enfrentado essas perdas, consideradas no setor elétrico com inteligência, com equipes treinadas e com tecnologia, para que a gente possa fazer frente a esse ato criminoso, conforme estabelece o Código Penal brasileiro. Para o Maranhão é repassado por ano 4,8 terawatts de energia. Desse total, cerca de 10,5% é furtada, o que representa uma perca de faturamento na ordem de 160 milhões de reais. Interfere em vários aspectos. Primeiro, no aspecto da segurança das instalações. A segunda está relacionada à concorrência desleal, quando isso se dá no comércio ou na indústria. E o outro aspecto está relacionado a esse recurso que deixa de ser arrecadado para investir na manutenção do sistema elétrico, na expansão para ampliar as redes de energia e na própria operação. As fraudes são adulterações de equipamentos de medição e os desvios são circuitos que alimentam as cargas eletroeletrônicas sem passar pelos medidores. Na madrugada de domingo, dia 26 de maio, Antônio Mercley Reis foi preso em flagrante fazendo a troca de um medidor de energia. Segundo a polícia, ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada no furto de energia em São Luís. Era membro de uma quadrilha maior que foi presa no ano passado, o Antônio Mercley, e foi um dos membros que ficou fora dessa prisão que foi feita no ano passado. A ação fraudulenta estava sendo investigada há um ano pela polícia. Com ele foi apreendido todo o material utilizado para cometer o furto. Mercley vai responder por fraude, estelionato e receptação. Depois de um mês de campanha, nós conseguimos prender em flagrante agora no sábado último passado, pela madrugada, por volta de 2h30 da madrugada, e dessa prisão em flagrante resultou na descoberta de mais um método que eles agem fazendo a troca de medidores, um medidor falso por um verdadeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje a realização de uma audiência pública para discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da Companhia Energética do Maranhão. A sessão presencial da audiência em São Luís acontece em um mês. A Semar atende 1.800.000 unidades consumidoras nos 217 municípios maranhenses. Os valores que vão ser apresentados na audiência são de uma proposta de redução de 3,09% na conta dos consumidores residenciais. Os índices finais somente serão conhecidos em agosto, depois de uma decisão da diretoria da Semar. E os consumidores vão sentir a mudança no bolso só no dia 28 de agosto. E há 2 meses, os moradores da Vila Janaína contam com o apoio do Ministério Público itinerante para resolver os problemas na comunidade, principalmente na questão da infraestrutura. Crianças e adultos atravessam com medo e muito cuidado. Pode cair no buraco aí dessa ponte, senão quebra até uma perna e qualquer coisa. Mas não é só isso. O imenso esgoto acumula muito lixo, mato, além de mau cheiro.
O problema acontece em pelo menos 16 ruas transversais da Vila Janaína e Cidade Olímpica. Há anos, os moradores sofrem com a falta de bueiros na região. Isso nos incomoda porque temos pontes mais de madeira, pontes que as pessoas correm o risco de se acidentar, principalmente crianças e idosos. E a parte noturna fica pior ainda, porque as pontes elas são improvisadas, balançam e aí tem falha. Então a construtora ou a prefeitura ficou devendo à comunidade a conclusão dessa obra. Os moradores estão sujeitos a inundações das casas e até mesmo a doenças. A dificuldade de transitar pelas ruas atingidas, além de prejudicar a coleta de lixo na região, ainda traz o risco de acidentes. O carro de coleta do lixo não passa nas ruas. Ele vem até certo ponto, retorna e dá a volta na Avenida 1 ou na Avenida Brasil. Isso dificulta, inclusive, o serviço de limpeza pública. Preocupada, a população pediu ajuda à promotoria itinerante instalada há 2 meses no bairro, que denunciaram ainda situações caóticas no asfaltamento das ruas, no sistema de transporte coletivo da região e na segurança. A participação da comunidade tem sido razoável e esperamos dos gestores públicos que as respostas cheguem em tempo hábil, para que ao final dos 90 dias possamos ter um saldo melhor. Nós encaminhamos, essa reclamação chegou na semana passada, nós estivemos ao local, documentamos com foto, encaminhamos para a Secretaria de Obras pedindo que seja feito um levantamento. É uma obra que demanda, inclusive, algum tempo a ser realizada, então que nesses 90 dias, que já vai encerrar agora em junho, no final de junho, da nossa permanência aqui, nós vamos estar em contato e negociação com os órgãos responsáveis no sentido de buscar essas melhorias para a comunidade. Alunos da Universidade Federal do Maranhão denunciam professor por urinar na sala de aula. De acordo com os alunos, o professor teria urinado na sala do Centro de Ciências Sociais na tarde de ontem. 3 alunos registraram a ocorrência no plantão da Vila Embratel. Francisco Gilvan Lima Moreira, chefe de departamento do curso de Ciências Contábeis e Administração, afirmou que vai se pronunciar somente após ouvir os envolvidos. A UFMA informou que vai apurar o caso. A Administração Superior da UFMA informou que vai abrir um processo administrativo para ouvir todos os envolvidos e tomar providências. A UFMA ressalta ainda em nota que este ato é inadmissível para a boa imagem da instituição. São Luís é uma cidade que vem crescendo em ritmo acelerado e a falta de um planejamento afeta a qualidade de vida. Por exemplo, quem não se estressa ao ficar 3 horas ou mais em um engarrafamento. Vamos ver agora uma matéria sobre os problemas no planejamento urbano da cidade. Em São Luís, a deficiência na mobilidade urbana está presente nos problemas de transporte coletivo e nos constantes congestionamentos. Caos que ameaça a economia da cidade e o bem-estar físico e emocional da população. Problemas que se somam a tantos outros, como a falta de saneamento básico, moradias insalubres e a falta de arborização, que faz com que a cidade apresente uma paisagem desgastada e pouco atraente. Deficiências históricas que recontam o descaso do poder público com o planejamento urbanístico de São Luís. Um dos pontos mais discutidos no âmbito do governo federal é justamente a desburocratização dos processos de captação e repasse de recursos para infraestrutura, para planejamento, para projetos nos municípios. O Plano Diretor de Urbanismo de São Luís terá que ser revisado até 2016. Do plano, que já vai completar 10 anos, pouca coisa foi aplicada. Enquanto isso, em São Luís, é muito comum encontrar cenas como esta, de esgoto, buracos e canos quebrados. No ano passado, a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural emitiu recomendação à Prefeitura de São Luís para adotar providências que garantam a revisão do plano diretor e da gestão urbanística do município. Mas para garantir melhor qualidade de vida à população, esse planejamento precisa ser encarado como um compromisso social. De fato, a gente precisa rever os nossos instrumentos de planejamento, não só o plano diretor de urbanismo, mas também a lei de zoneamento de uso e ocupação do solo de São Luís, que é um instrumento fundamental na política de desenvolvimento urbano e que a nossa última lei aprovada é de 1992. Segundo dados do IBGE, por meio do censo de 2010, mais de 1/5 da população ludovicense reside em assentamentos irregulares, como favelas, invasões e palafitas. De acordo com o levantamento do movimento Nossa São Luís, o problema da moradia também está associado a outros índices, como domicílios sem coleta de lixo,
em 8,84% do total de moradias da cidade, sem rede de esgoto em 33,55% e sem água encanada em 21,44% das moradias. Problemas considerados como grandes desafios que só podem ser resolvidos por meio da aplicação correta dos recursos públicos. A elaboração de projetos é outro ponto que precisa ser mais apoiado pelo município, pelo próprio governo federal. Quer dizer, nós precisamos ter projetos de melhor qualidade. Veja daqui a pouco, Justiça Maranhense capacita cidadãos para a adoção de crianças e adolescentes na capital. Um curso foi oferecido durante 5 dias para orientar sobre os critérios de adoção e expectativas na relação familiar. Nós voltamos dentro de instantes. O Brasil é um dos países em que mais se cobram impostos no mundo. Neste ano, os brasileiros vão ter que trabalhar cerca de 150 dias apenas para pagar os tributos. Para lembrar a data e chamar a atenção da opinião pública, foi realizado o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte e da Liberdade de Impostos. O Brasil é um dos países onde as pessoas mais pagam impostos no mundo. Todos os anos, os brasileiros têm que trabalhar cerca de 150 dias apenas para pagar tributos cobrados pelo governo. O pior é que, além de trabalhar todo esse tempo para pagar impostos, os cidadãos não têm a garantia na qualidade de direitos como saúde, segurança e educação e têm que continuar trabalhando até o mês de setembro para suprir a demanda de serviços que devem ser oferecidos pelo Estado. Para nós, população, é altamente complicado porque nós nunca reclamamos de pagar imposto. Se esse imposto fosse revertido em serviço público de qualidade, se eu tivesse uma escola pública de qualidade, se eu tivesse saúde de qualidade, se eu tivesse segurança de qualidade, eu não reclamaria em pagar imposto. Ineficiência e direitos negados que alimentam as críticas da população. Com certeza usar esses impostos para melhorar a situação da educação, que é a mola, né? Que eu acredito que seja a mola para melhorar tudo que está errado no país. No ano passado, cada cidadão destinou mais de 40% do seu rendimento bruto para pagar impostos. Dinheiro que sai do nosso bolso sem a gente sequer perceber. Realidade que deverá mudar a partir do dia 10 de junho, quando começa a valer a obrigatoriedade de discriminar nas notas fiscais a carga tributária sobre produtos e serviços. Eu acredito que já é um grande avanço porque muita parte da população, a grande parte da população não sabe que paga os impostos. Muita gente acredita que só as empresas pagam impostos, né, por causa da atividade empresarial. Mas, na verdade, são os consumidores que pagam todos os impostos, porque todos os produtos vão no seu preço com os impostos embutidos. E o programa Darcy Ribeiro, da UEMA, realizado até amanhã no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, o Ciência e Vida 2013, um dos maiores eventos científicos do estado. E este ano o tema é Educação, Integração e Interatividade. Cerca de 2.500 pessoas, entre estudantes e profissionais da educação de todo o estado, participam do evento. Quase 3.000 pessoas, entre estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais da área da educação de todo o estado, participam da terceira edição do evento. Com o tema Educação, Integração e Interatividade, o Ciência e Vida 2013 vai abordar durante os 3 dias o processo educacional nas escolas. Nós temos, então, já um quantitativo bem relevante. Nós temos hoje congressistas de todas as regiões no Maranhão, né, porque a gente focou naqueles acadêmicos do programa Darcy Ribeiro da UEMA. Então, nós temos hoje 43 polos do Darcy Ribeiro, 4.000 alunos, e aí, basicamente, nós estamos recebendo hoje alunos de todo o interior do estado do Maranhão, alunos de graduação. Até a próxima quarta-feira vão ser ministradas palestras e desenvolvidas diversas atividades, como a apresentação de trabalhos científicos. Tanto nos dias 27 quanto no dia 28, nós vamos estar com a apresentação de 180 trabalhos científicos desenvolvidos por graduandos do Maranhão. É uma oportunidade ímpar, né, para que todos possam verificar o que está sendo feito, né, no estado do Maranhão através da UEMA. Os trabalhos vão ser apresentados por estudantes da capital e do interior do estado.
Gilberto é do município de São Mateus, a aproximadamente 180 quilômetros de São Luís. Ele vai mostrar durante o Ciência e Vida um trabalho sobre experimentos químicos que podem ajudar no desenvolvimento da qualidade do ensino. Experimentos ciência na escola, experimentos alternativos no ensino de química. Foi um projeto desenvolvido por 5 acadêmicos, junto com a professora Nádia Gardenha, daqui de São Luís, que vem auxiliar professores e alunos na prática de química, sem ser só usar a teoria. A nova lei favorece o tratamento de pacientes com câncer em todo o Brasil. Após o diagnóstico da doença, o tratamento deve ser iniciado em no máximo 60 dias, mas aqui no Maranhão faltam centros de atendimentos e especialistas ainda são insuficientes no estado. Até 2012, aqui no Maranhão, eram mais de 6 mil casos da doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E muitos passaram meses na fila para identificar o problema. Segundo alguns profissionais da oncologia, o estado pode ter problemas para atender à exigência da lei. E a primeira vara da Justiça da Infância e Juventude encerrou hoje um curso de 5 dias para a adoção de crianças e adolescentes. Além de orientações burocráticas, todos os interessados passaram por avaliações psicológicas e de assistentes sociais. Tudo para garantir um bom convívio familiar. A professora que não podia ter filhos vai realizar o sonho de ser mãe. Sandra está em processo de adoção de uma menina de 7 meses. Com o curso, ela e o marido tiram dúvidas sobre os aspectos legais da adoção e se preparam para enfrentar os desafios de constituir uma nova família. O curso está sendo bem esclarecedor para a gente, principalmente na parte burocrática mesmo, que eles explicam o quanto é difícil a gente chegar a adotar uma criança. O curso de adoção é obrigatório para os casais e até pessoas solteiras que desejam adotar uma criança. O curso qualifica os interessados a participarem do Cadastro Nacional de Adoção, do Conselho Nacional de Justiça. As pessoas que têm interesse em adotar uma criança, elas têm que se dirigir à primeira vara da Infância e Juventude, lá na Praça Deodoro. Chegando lá, elas vão ser orientadas, de como proceder para essa adoção. Então, elas vão deixar uma documentação, essa documentação vai passar pelo Ministério Público, pelo juiz, E aí, se tiver tudo ok, o juiz vai mandar para a divisão psicossocial. Essas pessoas elas vão passar por avaliação psicológica e social e depois elas vão fazer o curso. Preparar toda a família sobre a adoção para que esta não seja uma surpresa e respeitar a criança e ajudá-la se ela quiser mais detalhes sobre a família de origem foram algumas das temáticas debatidas neste curso, que além dos aspectos legais sobre a adoção, também passou orientação psicológica aos participantes. Após a habilitação, a pessoa vai estar aguardando uma oportunidade de ser chamada para conhecer uma criança. E aí nós vamos fazer o acompanhamento da adoção, do estágio de convivência, durante um certo período. Verônica tem 2 filhos biológicos e 1 adotado. Agora, ela quer adotar uma criança especial. Com o curso, ela se sente mais confiante para aumentar a família. É aquela expectativa muito boa, que a gente tem de poder cuidar, porque ele é uma criança especial, vai dar trabalho bastante pra gente. Por isso que na entrevista eu pedi que fosse só uma criança, porque eu não sei como é que vai ser esse processo. Confira agora o que acontece amanhã. Secretaria de Turismo Municipal, em ação com a Comissão Integrada do Reggae Turismo, vai realizar o seminário Avanços e Desafios do Movimento Reggae em São Luís. O evento será amanhã, às 2 da tarde, na sede da Setur, no centro. A Secretaria de Educação do município vai realizar amanhã, às 9 horas, no Parque do Bom Menino, a primeira Ciranda do Brincar. O evento encerra a programação da Semana Municipal do Direito do Brincar. São mais de 16 mil estudantes envolvidos com a ação. A Fundação Municipal de Cultura vai apoiar a realização da procissão do Fogaréu da cidade de Caxias. Esta será a primeira vez que vai acontecer na capital. A procissão começa às 8 da noite de amanhã, no Centro Histórico de São Luís. O governo itinerante vai ser instalado no município de Raposa nesta quarta-feira. A governadora e sua equipe vão inaugurar obras e reconstrução do CASI do Porto do Braga e também vai receber o título de cidadã de Raposa na Câmara Municipal. E a nossa edição de hoje fica por aqui. Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. Uma ótima noite para você e até amanhã. E a gente se vê no Dia News às 11h30 da noite. Até lá. TV Guará, diferente por natureza.